quando se fala em um protegido, a gente está se referindo tanto à proteção da justiça, já que ele é um homem, um apoio importante que pode se milindrar, né, segundo o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, mas também há uma proteção pela imprensa, que não quer divulgar esse tipo de informação sobre propriedades rurais e especulação imobiliária referente ao Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique é um protegido porque e o país ignora suas terras porque ele é um aliado importante não só do judiciário, mas do empresariado brasileiro. E toda a história da Fundação Fernando Henrique Cardoso e dessas próprias terras, ela está diretamente relacionada a esses barões do PIB brasileiro, que tem nele um aliado real, ao contrário do que aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se considerou aliado de toda essa gente e continuou sendo visto como alguém de outra classe social. No caso do Fernando Henrique, não existe esse problema. Ele realmente é o príncipe, ele é o ser limpinho e cheiroso em relação ao qual essa elite gosta de comungar. Não são milhares de hectares. É claro que aqui em São Paulo, algumas centenas de hectares já são significativas. No caso, ele e os filhos adquiriram essas duas fazendas em Botucatu em 2012, por meio de uma empresa chamada Goitacazes Participações. Era uma fazenda de 36 hectares e outra de 205 hectares. O que chama a atenção são as circunstâncias. Primeiro, é uma área de mananciais. Segundo, houve uma desapropriação da fazenda menor por ser área de mananciais, exatamente para se construir uma represa, a represa do Rio Pardo. É uma região muito bonita do estado de São Paulo, por sinal. O que acontece quando a prefeitura tucana de Botucatu faz uma desapropriação por R$5, uma terra que custara 600 mil em 2012? A terra remanescente de 205 hectares, ou seja, 60 vezes o tamanho do sítio de Atibaia atribuído ao Lula, essa terra remanescente de 205 hectares, ela é valorizada, seja porque se permitirá irrigação, será construída uma represa, seja porque faz parte do projeto da represa do Rio Pardo, pela Prefeitura Tucana de Botucatu, construir ali chácaras de lazer. E há uma pressão até do Jovelino Mineiro, aquele que a ex-namorada do FHC, Miriam Dutra, chama de operador do FHC, há uma pressão até para que não só sejam construídas chácaras, mas lotes mesmo, lotes urbanos. Ou seja, o que era rural vira urbano. Então, a fazenda remanescente custou 3 milhões e 600, ela passará a valer dezenas de milhões, ou mais de centenas de milhões de reais. Essa aqui é a conta que a imprensa brasileira, a grande imprensa, insiste em querer ignorar. Se tudo isso fosse com o nome do Lula, obviamente já se estaria fazendo um alarde, olha, especulação em área de mananciais, área de proteção e não sei o quê, com o prefeito tucano de Botucatu dizendo que, agradecendo ao Jovelino Mineiro, Jovelino que o Fernando Henrique, diga-se, chama de Nê, chama carinhosamente de Nê, alguém muito próximo, é o compadre do Fernando Henrique. Então é essa coisa seletiva, escandaliza-se neste país seletivamente. O sítio é um sítio, o sítio é uma área de lazer, não é algo para se produzir em escala alguma coisa. No caso do Fernando Henrique, é um canavial, produz-se cana, arrenda-se a terra para um canavial. E, aliás, toda a área é cana, é impressionante, não tem uma cerca, não tem um porteiro, não tem nada, só as trilhas para os veículos retirarem essa cana. Insisto, numa área de mananciais, a cana e a área de mananciais não são aliados necessariamente, né?
E então é uma fazenda. O nome é fazenda e não sítio, não chácara. Poderá se transformar em N chácaras ou N sítios, se o Fernando Henrique e seus herdeiros assim o quiserem. Começa com o ex-ministro Sérgio Mota, que foi o piloto da privatização das telecomunicações durante o governo Fernando Henrique. Ele já mexia com fazenda aqui em São Paulo e comprou com Fernando Henrique a fazenda em Buritis, Minas Gerais. É Minas, mas muito próximo de Brasília. Diz novamente a Miriam Dutra que ele comprou aquilo para passar fim de semana com ela, mas de qualquer modo eles realmente produziam e já sob a administração do Jovelino Mineiro, sociedade de Sérgio Mota com Fernando Henrique, depois com Vilma Mota, quando o Sérgio morre, e depois dos filhos de Fernando Henrique, dos 3 primeiros filhos, Paulo Henrique, Luciano e Beatriz Cardoso, com o Jovelino Mineiro. Mas mesmo enquanto o Sérgio Mota estava vivo, Fernando Henrique já produzia gado, touros brancos, e vendia em uma fazenda em São Paulo da família do Jovelino Mineiro, que era genro do ex-governador biônico Roberto de Abreu Sodré, apoiador do golpe de 64, por exemplo. Então é algo que vem do tempo em que Fernando Henrique vivia em Brasília e do tempo em que ele recebeu no Palácio da Alvorada com o Ney. Eu e o Ney recebemos aqui o senhor Emílio Debrecht, né? Isso está lá nos diários da presidência do Fernando Henrique. É aí que começa essa outra história com o Jovelino Mineiro, mas com o Sérgio Mota passando o bastão para esse Jovelino Mineiro, o Ney, que se revelou alguém muito mais próximo até do Fernando Henrique nessa vida pessoal, privada. Buritis foi vendida logo depois do fim do governo Fernando Henrique, por alguns milhões. Não me recordo o valor exato, mas está no livro, e essa compra de uma fazenda em Botucatu só ocorre em 2012, então tem um hiato agropecuário nessa trajetória do Fernando Henrique. Tem uma curiosidade em relação a isso, que 2012, essa empresa agropecuária de Fernando Henrique Filhos compra as 2 fazendas em Botucatu, em terras contíguas às antigas terras de Jovelino Mineiro, vendidas por um grupo holandês. E eles compram por mais de 4 milhões e depois o Fernando Henrique sai da sociedade. Então, quando eu faço uma série de reportagens no ano passado, no De Olho nos Ruralistas, sobre essas propriedades, o Fernando Henrique me responde, por meio do Sérgio Fausto, da Fundação Fernando Henrique, dizendo que não, que é tudo só em nome dos meus filhos, etc. Em 4 de junho deste ano, 2019, ele volta a ser sócio e o principal sócio dessas terras, em pleno processo de especulação imobiliária em Botucatu. Para ganhar dinheiro, e não só com cana. Parece-me bastante evidente que o objetivo ali é faturar com o que essas terras vão se tornar, ou seja, de uma terra nua, que é o que aparecia lá no momento da compra em 2012, tudo isso, essa área se torna um canavial e se tornará algo muito mais valioso que um canavial. Isso está no plano da prefeitura, não é uma calúnia, não é apenas uma conjectura, né? São 4 etapas para a construção da represa do Rio Pardo, e a 4ª etapa é que o entorno seja uma área de lazer. Já tem a Cachoeira Véu da Noiva, que é bastante conhecida ali em Botucatu, e tem todo um contexto de atrações turísticas, atrações da natureza em si, que permitem que seja feito esse salto, esse pulo do gato, de um canavial inóspito, que é o que tem lá hoje, para algo que valha muito mais do que 2 fazendinhas com canavial. O Fernando Henrique já aparecia no meu livro anterior, de 2012, que se chama A Partir da Terra, da editora Contexto, mas aparecia de passagem porque o livro ele fala de centenas de políticos, fala de um sistema político ruralista a partir de uma base de dados muito grande. Ele aparece até porque, quando ele era presidente, ele expulsou sem terra do MST da fazenda em Buritis, em Minas, que tinham ocupado. Itamar Franco até critica
criticou duramente depois essa atuação. A própria existência do livro O Protegido, ela deriva desse livro anterior, porque no meio do caminho você tem o De Olho nos Ruralistas, que é um filho direto do Partido da Terra. Então a ideia de construir um observatório sobre agronegócio no Brasil, ela vem de um ciclo de debates sobre o Partido da Terra, e a série sobre o Fernando Henrique, em 2018, foi uma das reportagens especiais feitas nesse observatório. Em Minas ele se comportou como mais um coronel, inclusive se utilizando do poder político explícito, como a gente acabou de ver, com despejo pelo exército. No caso do Canavial em Botucatu, essa influência política ocorre de maneira mais discreta e disfarçada. Tanto que a imprensa não deu nada sobre o Canavial ainda em Botucatu e noticiava o que acontecia em Minas, até porque tinha ocupação do MST. Então, o MST ainda não ocupou nenhuma vez o Canavial em Botucatu, certo? E essa operação política, ela se dá por meio da Prefeitura de Botucatu, tucana, Sabesp, dentro de um governo tucano, e por meio de Jovelino Mineiro. Então não é coincidência que o Canavial seja contíguo às antigas terras de Fernando Henrique, do Jovelino Mineiro, e não será tão estranho que o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, tenha agradecido aos proprietários atuais que doaram terras para a construção da represa, simbolicamente, por R$5, inclusive, em nome do Jovelino Mineiro. O prefeito de Botucatu agradece o Jovelino Mineiro, mas por quê? O Jovelino não tem mais terras lá. As terras foram para um grupo holandês. As terras do Fernando Henrique supostamente são do Fernando Henrique, a não ser que a gente esteja diante de um caso como o de Paris, do apartamento em Paris, que é da família do Jovelino Mineiro, porque era do Roberto de Abreu Sodré, e que era utilizado pelo Fernando Henrique, e segundo a Miriam Dutra, é utilizado pelo Thomas Dutra, pelo filho dela, com o Fernando Henrique. Então a gente tem uma fronteira aí entre Jovelino Mineiro e Fernando Henrique, que é muito engraçada. Não é só fronteira entre o público e o privado, é entre o privado e o privado, desses dois personagens. O Jovelino não quis dar entrevista. Eu tentei, deixei recados e tudo, mas não houve interesse em dar entrevista. Nem o Fernando Henrique deu diretamente. Ele emitiu uma nota por meio da Fundação FHC, por meio do Sérgio Fausto. Só isso. Mas Jovelino Mineiro, Moita, é um personagem que gosta muito de aparecer na mídia simpática a ele, tanto que é um dos fundadores do Terra Viva, que é o canal do agronegócio ligado à Band, ao Johnny Saad, mas inclusive canal utilizado para defesa de situações privadas, disputas ali, em Botucatu, inclusive, com Chico Graziano, que foi outro tucano notório, agora é bolsonarista, atuando em defesa dos interesses privados do Jovelino Mineiro e do Grupo Espírito Santo, outro, aliás, fundador do Instituto Fernando Henrique, lá atrás, outro que o Fernando Henrique recebeu no Palácio da Alvorada. Então, o Jovelino Mineiro, apesar de ser muito ativo mediaticamente, e nessa reportagem, onde ele é o segundo personagem principal atrás do Fernando Henrique, ele não quis aparecer. Especificamente sobre as terras, não. O que teve no ano passado foi a denúncia pelo Emílio Debrecht, na Lava Jato, transmitida em rede nacional, pela Globo, pelo Jornal Nacional, de que houve caixa 2 nas campanhas do Fernando Henrique, em várias campanhas do Fernando Henrique. Essa foi até uma das motivações para se fazer o livro, porque apesar De Olho nos Ruralistas ter um recorte agropecuário em sua temática, eu achei que dava para levantar muita coisa, porque o Odebrecht também tem seu braço agropecuário, e foi aí, por sinal, que eu cheguei a todas as histórias do Jovelino Mineiro, que é o elo entre o Emílio e o Fernando Henrique.
O Emílio Odebrecht e o Jovelino Mineiro são sócios de uma empresa de genética. Em uma assembleia em 2015, eles já foram representados pelo advogado do Fernando Henrique, senhor José de Oliveira Costa, e assim por diante.